Bom dia, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de desmistificar essa situação do armamento, né? E falar um pouco sobre o movimento pró-armas, né? Que é um movimento que traz como ideia justamente trazer essa ideia de que não é sobre armas, é sobre liberdade. É um movimento que ele trabalha um conceito que ele acaba sendo um conceito complexo por ele ser pouco concreto, né? Que é o conceito da liberdade, que infelizmente o brasileiro acabou se afastando um pouco desse conceito, e a gente utiliza aí o armamento como um ponto concreto de análise para o cidadão, para ele voltar a sentir o gosto da liberdade, voltar a entender o que é a liberdade e voltar a poder ser o senhor do seu próprio destino. E a gente tem, esse movimento começou em 2019, por iniciativa do Marcos Polon, que é o presidente nacional do Movimento Pro Armas, e a gente trabalha, né, os pilares social, fazendo divulgações de cursos, né, falando principalmente do tiro esportivo, que, como você disse, a mídia, né, e alguns movimentos contra armas, eles conseguiram efetivamente vincular um objeto animado, que é a arma de fogo, a uma situação de violência, e as pessoas passaram a acreditar que a arma de fogo é o mal em si, porque elas acabaram, justamente por conta de legislações excessivamente restritivas, elas deixaram de ver a arma em contextos sociais que não estão relacionados à violência, né? É por isso, por exemplo, que a gente tem aí um pré-candidato que tem já como proposta fechar os clubes de tiro, porque os clubes de tiro são um local onde o cidadão tem a oportunidade de ver uma arma de fogo sendo usada em um contexto não violento, e uma vez que ela vê essa arma sendo usada num contexto não violento e ela experimenta o uso dessa arma num contexto não violento, num contexto esportivo, num contexto de congregação da comunidade, né? Você utilizar arma de fogo nesse contexto é extremamente divertido, é um esporte que traz muito retorno para o cidadão, né? Você vence a si mesmo, né? É uma competição onde você melhora a sua própria condição, né? Exige um condicionamento físico, exige concentração, existe controle emocional, né? Porque a arma de fogo ela faz muito barulho, ela sai aquele fogo, né? Ela tem um alvo que acaba sendo atingido, etc. E isso para as pessoas que iniciam gera realmente uma adrenalina, é um esporte bastante gostoso. E isso acaba sendo muito problemático para quem é contra armas, que uma vez que você quebra esse contexto violento do uso da arma de fogo, a pessoa percebe que ela foi enganada em relação a isso, e se ela foi enganada em relação a isso, ela provavelmente foi enganada em relação a várias outras coisas, como, por exemplo, o fato daquela cantilena que era repetida com muita frequência, que mais armas trazem mais violência, mais armas trazem mais violências, e agora a gente tem fatos que demonstram que isso é uma afirmação falsa. Por quê? Porque a gente teve aumento segundo a mídia tradicional aí, publicou 470% no número de CACs, né? Que é o cidadão que é o atirador esportivo. Isso sem contar os armamentos comprados para a defesa pessoal, junto à Polícia Federal, que daí é outra categoria, certo? Então, tivemos um aumento substancial no número de pessoas armadas e, no entanto, a criminalidade violenta caiu mais de 30%. A gente está retornando aos índices de criminalidade pré-Estatuto do Desarmamento, né? Então, não é lícito, né? Não é ético, não é correto a gente afirmar que foi por causa do aumento de armas que essa criminalidade diminuiu, mas de mesma forma, né, ficou comprovado empiricamente pelos dados, que esses dados eles não são contestados, de que efetivamente a gente teve um aumento do número de armas e uma diminuição do número de criminalidade. Então, a afirmação que era feita de forma categórica pelos especialistas, né, demonstra que a gente teve um aumento de armas e uma diminuição de criminalidade. Portanto, a afirmação de que mais armas gera mais criminalidade, ela é fake news, ela é empiricamente falsa. O CAC é o colecionador, atirador e caçador. Esse registro, de que forma ele é adquirido? Você precisa passar por um procedimento extremamente burocrático, certo? E a pessoa, para se tornar um CAC ou para adquirir uma arma de fogo, ela tem que comprovar que ela é inidônea.
que é um grau acima da comprovação de que você é inocente. Então, para você ser inidôneo, você não pode nem ter sido acusado, certo? Então, realmente, a pessoa que adquire uma arma de fogo de forma legal, ela é enquadrada como um cidadão de bem, né, no seguinte conceito: olha, é uma pessoa que nunca iniciou violência contra outra pessoa, a ponto de ser acusada de um crime. Nem acusada, não é nem condenada, nem acusada, né? Então, é realmente um indivíduo extraordinariamente pacífico nas suas relações, porque não chega nem a ter um conflito capaz de ser acusado. Então, trata-se do cidadão de bem, né? O pessoal que é desarmamentista gosta de fazer troça do conceito do cidadão de bem, querendo dizer que não existe o cidadão de bem, mas existe sim. O cidadão de bem, ele tem um conceito bem definido, que é o cidadão que não inicia violência contra outro cidadão. Após você passar por todo o procedimento burocrático, você comprova todo que você é inidôneo, não só inocente, mas inidôneo, nunca foi acusado, é uma série de certidões que você apresenta, você tem que fazer um teste psicológico, que inclusive é mais grave do que o teste aplicado para você tirar uma carteira de motorista, é um requisito um pouco maior, certo? E depois você precisa fazer um teste de manuseio da arma de fogo para demonstrar, principalmente, né, que você conhece as regras de segurança, né? Porque as pessoas dizem, mas a arma não é perigosa? Eu digo, sim, é perigoso. A arma de fogo é uma coisa perigosa. Tão perigosa quanto um automóvel estacionado na subida, certo? Um automóvel estacionado na subida tem o potencial de ocasionar uma tragédia, né? As pessoas se preocupam muito com as crianças, né? Eu digo, olha, tem garagem com subida na sua casa? Tem. Então é tão perigoso quanto uma arma de fogo. Porque uma criança pode mexer numa arma de fogo e acontecer um acidente? Pode. Assim como ela pode abrir a porta do carro e desacionar o freio de estacionamento do carro e vai acontecer uma tragédia, provavelmente mais grave com o carro do que com a arma de fogo, né? Então, é uma situação perigosa, é perigosa, mas não é extraordinariamente perigosa. Inclusive, as estatísticas demonstram que acidentes com piscinas são centenas de vezes mais frequentes do que a arma de fogo, e inclusive em países onde não existe desarmamento. A posse de arma de fogo é a autorização de você ter a arma consigo, ou na sua residência, ou no seu comércio. Então, quando você compra uma arma para defesa pessoal, que você faz através da Polícia Federal, são basicamente os mesmos requisitos para você tirar o CR, com a diferença de que para você tirar o CR, você precisa ser filiado a um clube de tiro, que é o único requisito a mais, né? Então, você comprou uma arma de fogo na Polícia Federal para defesa pessoal, você tem direito à posse, que permite que você esteja com essa arma de fogo em todo o perímetro da sua residência ou do seu comércio, certo? Excluído, no caso da residência, as zonas comuns, né? Então, por exemplo, você está num prédio, você mora num apartamento, você tem direito de ter a arma dentro do seu apartamento, você não pode ficar circulando nas áreas comuns com essa arma de fogo. No comércio, é dentro do comércio inteiro, porque o comércio inteiro é uma área comum, mas como é para proteger, não faria sentido, né, no comércio, o proprietário do comércio poder ter essa arma de fogo, por exemplo, só na sala da gerência, né? Então, no comércio, em todo local, numa propriedade privada, né, num apartamento, só o apartamento, excluídas as áreas comuns, certo? Para você se deslocar com esse armamento, estar com ele na rua, aí você precisa ter o porte de arma de fogo, né, que hoje é proibido, e você precisa comprovar a efetiva necessidade, que infelizmente é um conceito sem definição. E daí a falta de definição do conceito de efetiva necessidade faz com que ele seja usado, né, pelo Estado como uma forma de indeferir o porte para as pessoas. Então, é muito difícil de você conseguir um porte de arma de fogo, porque como a lei não definiu, cabe ao delegado definir, e daí você fica ao bel prazer do delegado, que ele decida que você tem efetiva necessidade porque sim, ou que você não tem efetiva necessidade porque não, né? E isso acaba sendo um fato que incomoda bastante as pessoas que têm porte de arma, porque, por exemplo, no meu escritório atendi um casal, ambos casados, ambos donos do clube de tiro, ambos donos da loja de armas, fizeram o pedido de porte com a mesma documentação, com a mesma fundamentação,
certo? A única diferença entre os pedidos era o nome na capa do processo, e para a mulher foi deferido, e para o marido não foi deferido, né? Ou seja, esse conceito de efetiva necessidade, ele demanda urgentemente, ele se confunde o ato discricionário do delegado com o ato arbitrário, porque no direito público, né, que é a minha especialidade, a diferenciação que a gente faz entre um ato arbitrário e um discricionário é o seguinte: o arbitrário foge dos parâmetros da lei, o discricionário, por mais que você não goste, por mais que você não concorde, ele está dentro dos parâmetros da lei. No caso da efetiva necessidade, não há parâmetro, então você não consegue diferenciar um ato arbitrário de um discricionário, infelizmente. Num dos decretos, né, o presidente permitiu que o laudo de capacidade técnica para manuseio da arma de fogo, antes expedido por instrutor de tiro desportivo ou de armamento ou credenciado à Polícia Federal, agora possa ser substituído por uma declaração de habitualidade fornecida por clubes de tiro. Por isso que aumentou tanto assim a questão Não, do registro do clube de tiros? Essa informação não está correta, tá? Porque o que acontece? O laudo continua sendo absolutamente necessário para qualquer aquisição de arma de fogo. A diferenciação é que para o atirador esportivo, e essa não é uma mudança feita pelo presidente Bolsonaro, porque sempre foi assim, existe um folclore muito grande, né? As pessoas dizem assim, não, porque o presidente Bolsonaro fez e aconteceu, etc, etc. E dentro do nosso meio, que conhece, né, as pessoas inclusive ficam um pouco frustradas, porque ele poderia ter feito muito mais, mas ele foi brecado pelo Congresso e pelo STF. Então, o que acontece? A única coisa que o presidente Bolsonaro fez foi pegar legislações obscuras que estavam em portarias, instruções normativas, e trazer as mesmas regras para decretos. E, na verdade, o real responsável pelo aumento da procura foi a mídia, que de forma desesperada, tentando trazer uma imagem negativa para essa situação das armas de fogo, acabou divulgando uma informação que já era existente, né, de que o cidadão podia comprar arma de fogo. E daí o cidadão foi atrás e isso começou a se retroalimentar, inclusive, em parte por conta do trabalho do ProArmas, no pilar social, onde a gente começou a ter mais abertura de clubes de tiro, etc. Então, digamos, na cidade lá não tinha nenhum clube de tiro. Para comprar uma arma de fogo, a pessoa tinha que se deslocar e ir para outra cidade, para uma capital, para fazer o teste de tiro, etc, etc. Hoje em dia ela tem na cidade dela, passa na frente, vê um clube de tiro. Ô, clube de tiro, o que é isso? Né? Aí entra lá, eu posso atirar? Como é? Tem que ser polícia, né? Tem que ser bandido? Como é que é? Porque me disseram que arma só polícia e bandido, né? Polícia eu não sou, bandido eu não posso afirmar, né? Então, como é que é? Pode atirar? Não pode atirar, faz o seu cadastro aí, etc. Você vai receber uma instrução, o instrutor que acompanha, pode atirar, e daí para eu comprar arma de fogo? Você já fez a instrução aqui, faz um pouquinho mais de instrução, treina um pouquinho, você pode fazer o teste de tiro, né? A gente tem aqui, pode passar o dado da psicóloga e já encaminha e a pessoa acaba. Então, o que a gente teve mais, não alteração na legislação realmente, mas sim um aumento do fluxo de informações sobre o que já havia, e a legislação ficou mais clara, porque agora ela está posta em decretos, que são decretos únicos, que regulam tudo em um documento só, ao invés, como a gente tinha anteriormente, um monte de portaria, um monte de instruções normativas, cada região fazia de um jeito, tinha um delegado que interpretava de uma forma com folclore e tal, outro delegado interpretava de outra forma com outro folclore, e o presidente Bolsonaro ele só trabalhou unificando a regra inteira para o Brasil. Então, a regra é a mesma para todo o Brasil. Não foi afrouxada, não, né? Não houve um afrouxamento. O afrouxamento que a gente teve, efetivo, foi o porte de trânsito, que passou a autorizar os atiradores, colecionadores e caçadores a estar com uma arma municiada pronto uso, numa situação de porte, similar ao porte federal, quando em deslocamento para treinamento e competição. Mas essa alteração foi feita pelo Temer, em 2017. Então, através de uma portaria 28. A única coisa que o presidente Bolsonaro fez, pegou toda a legislação, colocou num decreto, inclusive o porte de trânsito, que passou a constar num decreto. Então, digamos assim, antigamente tinha que ser um especialista, né, que cortava facão o matagal da legislação e acabava, muitas vezes por isso mesmo,
concentrando as informações para si. Quer comprar uma arma de fogo, me contrata, que eu sei como é que faz, entendeu? Havia uma mística por trás disso. Agora não, agora o cidadão entra lá, planalto.gov.br, procura no Google, decreto 9846/19. Tem tudo ali, artigo, a leitura ali de 15 minutos, você tem toda a informação que você precisa, certo? Temos aí com o trabalho do ProArmas, temos aí com a questão do YouTube, etc., muitas pessoas que, como agora, para ser especialista, basta ler o decreto, né? Várias pessoas estão aptas a ler o decreto e falar nas mídias sociais sobre o que tem que fazer. Então, continua sendo necessária a prova, continua sendo necessária a situação. A única questão é que, para quem é caçador, atirador e colecionador, o momento da prova é feita no momento de você tirar o CR. E quando você vai comprar arma pelo Sinarme, o momento de você fazer essa prova é na compra da arma de fogo. O CR ele é mais burocrático, porque primeiro você tira o CR, depois você faz um pedido de autorização de compra, aí ele te autoriza a comprar, aí você compra a arma de fogo, manda a nota fiscal, daí eles emitem o CRAF, aí depois que emitiram o CRAF, aí você faz um pedido da guia para você transportar a arma, e daí sai a guia. Então, o NUM, como CR, ele dá mais direitos, vamos dizer assim, ele é mais burocrático, certo? É que como o atirador esportivo, ele costuma ter várias armas, né? Que, por exemplo, num campeonato, você atira com um revólver, aí você atira com a pistola, aí você atira com uma carabina 22, aí depois você atira com uma carabina de maior pressão, e hoje em dia, né, o atirador ele tem acesso ao fuzil, né? 556, 762, que existem algumas provas que internacionalmente aconteciam, utilizando fuzil, que aqui no Brasil não acontecia, e acabou sendo liberado o calibre para o atirador, e daí você faz essa prova, ele tem que ter um fuzil também. Então, só para ele participar da prova básica, né, já teria que ter 4, 5 armas, né? O atirador, normalmente, ele precisa ter mais de uma arma do mesmo categoria, porque o atirador, ele faz modificações na arma, alivia o gatilho, etc., que são situações que, como a arma acaba sendo usada com muita frequência, né, um atirador aí de nível competitivo mesmo, ele dá 1.000 disparos por semana, né? Então, uma arma começa a acumular 10, 20 mil disparos, é como carro, quebra, né? Então, o atirador se ele tem uma arma só, quando chegar na hora da competição, isso acontece com uma certa frequência, ela faz 2 disparos, a arma quebra, se só tiver uma, né? Ele vai. É a mesma coisa que um jogo de futebol com uma bola só, né? Chutou lá para a galera, acabou o jogo, né? Então, o atirador, ele precisa ter mais armas. Se ele for ter que fazer um teste toda vez que ele for comprar uma arma, a coisa fica meio sem sentido. O cara é medalhista olímpico, vai comprar uma arma nova para colocar de backup lá, vai fazer teste de volta, entendeu? Não faz muito sentido, né? Então, a diferença é só essa. Mas isso é uma regra que já existia. Como eu disse, existe uma diferença entre o porte de arma e o porte de trânsito, né? Quando foi 2019 que a situação começou a se popularizar, né? Começou a ter muita notícia de atirador preso, né? E eu me interessei por esse assunto até que um dia um cliente meu apareceu armado no meu escritório e eu perguntei para ele, falei, e essa arma aí, tá querendo ser preso? Ele falou, não, eu tenho porte e tal. Eu disse, não, você não tem porte, né? Sou teu advogado, você me paga para eu te dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou te dizendo que você não tem porte. Não, eu tenho porte do Exército. A porte do Exército não existe, né? Não, eu tenho porte de trânsito, né? Eu falei, tá, mas o porte de trânsito tem essa limitação que é para deslocamento, para treinamento e competição. Se você está vindo consultar com o advogado, você não podia estar com essa arma aí. Se você for abordado, você vai ser preso, vai ser condenado por porte ilegal, porque efetivamente você está em porte ilegal. E daí ele me falou, não, mas é que eu fui, consultei, o cara me disse que eu tenho porte, que o porte, inclusive, melhor que o porte federal e tal, e eu percebi que havia certos indivíduos que estavam utilizando da falta de conhecimento das pessoas para vender um porte do Exército, né, que é o porte de trânsito, utilizando a palavra porte, que está prevista na lei para os dois conceitos jurídicos que são diferentes, e deixando de avisar para a pessoa que tinha essa limitação para treinamento e competição, né? E tinha muita gente andando por aí achando que tinha porte de arma, quando na verdade só tinha porte de trânsito, e é por isso que estavam sendo presos, porque eram abordados armados,
O policial perguntava, e essa arma aí? Ah, eu tenho porte. Aí apresentava o CR-CRAF-GT, que é o documento do porte de trânsito, e perguntava, tá, mas você está indo para onde? Ah, eu estou indo no advogado, estou indo levar a minha mãe no médico, estou indo para isso. E, na prática, ele estava confessando um crime de porte ilegal, porque o atirador precisa estar em deslocamento para treinamento e competição, como estava previsto na portaria e agora está previsto no decreto, certo? Então, eu comecei um trabalho na internet de divulgação de como esse porte de trânsito tem que ser feito de forma correta. Em algum momento, dizem as más línguas, eu não tenho certeza, eu acabei chamando isso de porte abacaxi, né? Porque aquela ideia do abacaxi, descascar o abacaxi, né? O abacaxi é um problema, né? E passei a divulgar essa situação, dizendo, olha, o atirador tem porte? Tem, mas é um porte de trânsito, não é o porte de arma, né? Então, há uma série de limitações e, justamente para evitar que as pessoas fossem enganadas, eu passei a me referir como porte abacaxi. A pessoa chega em alguma pessoa que consulta isso, né, e a pessoa tem intenção de enganar e fala, não, faz aqui, me paga 5 mil, 6 mil reais que eu consigo o porte para você. E daí a pessoa já pergunta, mas é porte mesmo ou é porte abacaxi? E daí ele acaba sendo obrigado a responder, não, é o abacaxi. Eu digo, não, abacaxi eu não quero. Eu queria o porte mesmo, que E tem muita menos gente, a frequência é grande de pessoas com esse porte abacaxi, no caso. Tem encontrado muitas pessoas Nós nessa temos situação. muito mais atiradores, entendeu? E a questão é que, como eu te disse, quando você é mordido pelo mosquitinho pólvora, passa a ser uma atividade muito prazerosa, porque os clubes de tiro, eles não são só, né? Por algum tempo tinha só esportistas e policiais. Então, você tinha um esportista de muito alto desempenho, que seria como se fosse uma competição, né? Um treinamento num CT aí de futebol e tal, que só o jogador semiprofissional vai lá e pratica, né? Ou o treinamento do tiro de combate, que daí os policiais frequentavam, etc. Com a popularização dos clubes de tiro, a gente passou a ter o que eu chamo de tiro lúdico, que é a pessoa que vai lá, né, para fazer um treinamento simples. Tiro de né? passatempo. Exatamente, né? Agora a gente tem os clubes abertos, né? Nos clubes abertos lá tem os alvos metálicos, né? Você atira, ele dá um retorno, entendeu? Junta o pessoal, junta a família, o pessoal começa a fazer amigos lá, né? Aí um fica sacaneando o outro lá, né? Comprou a Glock e tal, o pessoal fica sacaneando o pessoal que compra a Glock. Aí tem uma outra arma que é o contrário da Glock, que é a 1911, e o pessoal sacaneia. É melhor do que a tua 1911, que hoje está chovendo, você vai chegar em casa, está tudo enferrujado, entendeu? Desmistifica, você leva a família, leva a esposa, né? O clube de tiro, o tiro é real com arma de fogo, permitido apenas para maiores de 18 anos, né? Mas tem 18 anos acompanhado do instrutor, mesmo não tendo CR, você pode praticar. Aí nos clubes de tiro o pessoal faz o stand de airsoft, né, para os jovens, 14 até 18, já poder praticar. Aí você leva a sua esposa lá, insistindo para ela fazer, ela não queria fazer, ela fez, gostou, agora eu quero uma arma para mim. Aí, queria uma Glock. Já está tirando de ponto 50. Exatamente, jeito, né? Não. Aí compramos uma arma boa para ela, uma amassada e tal, e ela também tem o CR agora, né? Ela usa o porte de trânsito quando ela está em deslocamento e até o clube armada, entendeu? Ela vai armada. Então, quem define esse deslocamento da sua casa até os locais de tiro? Aí é que vem a mágica do negócio, tá? O deslocamento para treinamento e competição é a criptonita da efetiva necessidade. Qual a definição da efetiva necessidade? Não tem. Não tem. Qual a definição de deslocamento para treinamento e competição? Não tem. A pessoa pode reclamar da falta de definição do deslocamento para treinamento e competição, ela também tem que reclamar da falta de definição da tal da efetiva necessidade. O que torna legal o seu porte de trânsito? Torna legal você estar se deslocando para treinamento e competição. Tem um clube de tiro no Mato Grosso. Eu Isso. saio com uma arma, passo pela Polícia Federal, passo por diversas blitz. Você está indo para onde? Estou me deslocando a um clube de tiro, a um local permitido para... Então você está dentro da legalidade, se você tiver com a documentação. Mas aí não pode abrir brecha para a má intenção? A falta de definição da efetiva necessidade não pode abrir brecha para má intenção?
não pode haver brecha, inclusive para corrupção, porque o porte de arma é uma coisa que as pessoas querem. Não pode haver corrupção no deferimento do porte de arma, já que não há definição legal e o delegado defere porque sim ou porque não. Te devolvo com essa pergunta. Por que o delegado de Polícia Federal pode fazer o desvio da falta de definição e a gente vai proibir o CAC? Eu entendo, pode haver esse problema, mas esse problema decorre diretamente do fato de que um CAC, que já tem arma de fogo, ele já tem o porte, se ele quiser portar essa arma de forma legal, vai portar. Como um contraponto da questão do porte de arma. Ora, se eu tenho um deslocamento e eu posso definir que eu estou em deslocamento para um clube de tiro, automaticamente, se eu me desvio, né, eu posso dizer para alguma autoridade que eu não me desviei, eu estou em deslocamento para o clube de tiro, portanto, isso me dá o direito de porte de arma, porque eu estou a conduzindo. Não, porque qual que é o ente mais poderoso que a gente tem na nossa sociedade hoje? É o Estado, certo? Aí você vai me dizer, coitadinho do Estado, o Estado não consegue provar que o cidadão está mentindo? Vai me desculpar, eu não concordo com essa posição. O Estado tem todas as ferramentas necessárias para provar que você está mentindo, só que é ônus dele provar, não é ônus meu provar que eu não estou em deslocamento para treinamento e competição, entende? E basta os valorosos servidores públicos fazerem o seu trabalho e demonstrarem. Faço sempre um exemplo. 3 horas da manhã, o cara é abordado com 2 primas dentro do carro, recebido uma denúncia de dando tiro para cima, na frente de um bordel. Ele está em deslocamento para treinamento e competição? Ele pode dizer que sim, mas a gente tem elementos evidentes em volta que demonstram que essa história não faz muito sentido. Qual é o ônus do Estado? O ônus do Estado é que a autoridade que pretende prender preencher um boletim de ocorrência minimamente decente, incluindo esses elementos no boletim de ocorrência que demonstram que ele não está. Então, por exemplo, o CAC diz que está em deslocamento para treinamento e competição, mas está obviamente embriagado. Você faz constar no boletim de ocorrência que ele está obviamente embriagado. Mas ele disse que estava em deslocamento para treinamento e competição, mas ele foi abordado porque houve uma denúncia de ameaça. Ótimo. Né? Houve ameaça anterior, vamos checar, foi uma ameaça mesmo ou ele foi abordado por alguém e agiu em legítima defesa e por isso acabou demonstrando a arma, entendeu? É fácil para o Estado, que é o ente mais poderoso que nós temos na nossa sociedade, demonstrar o desvio do deslocamento para treinamento e competição. E eu acho vergonhoso o Estado usar isso como desculpa. Mas o cidadão pode estar mentindo. Bom, então o Estado é completamente ineficiente e inútil. Aí o Estado que é completamente ineficiente e inútil, que está admitindo que é completamente ineficiente e inútil, vai me negar um porte de arma, porque eu tenho que contar com esse Estado ineficiente e inútil, que não consegue nem demonstrar que um cidadão está mentindo para me defender a minha vida? Isso não faz sentido. Para mim não faz nenhum sentido. Mas você não acha que hoje uma pessoa tendo uma arma em casa, um agricultor, por exemplo, tem a sua arma, tem a sua família, a quem ele protege, tem o seu carro, a sua caminhonete, mas o criminoso ele não vai chegar na questão do fator surpresa, talvez a arma não seja ineficiente nesse quesito? Posso responder essa? Por favor. Essa questão do fator surpresa, ela é muito colocada pelas pessoas que querem dizer que a arma de fogo não adianta, sim, entendeu? Só que o fator surpresa ele é combatido pelo fator auréola, né? E o que é o fator auréola? Quando você tem uma quantidade maior de pessoas portando arma de fogo, pessoas de bem, ou seja, pessoas que não iniciam a agressão contra as pessoas, mas reagem a agressões, você pode até ser pego desarmado pelo bandido e ser rendido numa situação onde efetivamente a sua arma não servirá para nada. Mas se houver outras pessoas armadas, essas outras pessoas farão essa defesa. E o que acontece? Quando você tem uma sociedade onde não há certeza de quem está armado ou não está armado, você aumenta muito o custo da iniciação da violência. Porque o bandido, nesse caso, ele poderá, mesmo rendendo uma pessoa,
ele poderá acabar sendo neutralizado por outras pessoas. Então, aconteceu uma coisa, um caso recente com um amigo meu, por questões legais, essas coisas sempre acontecem com um amigo meu, nunca comigo. O pessoal estava saindo de um clube de tiro, esse amigo meu, num local que havia muitos atiradores armados, né? E quando ele estava saindo com o carro, chegou 2 caras numa moto, sem placa, com a moto apagada, e encostou num dos veículos do pessoal, certo? Os motoqueiros não sabiam, mas tinha pelo menos 4 armas apontadas para ele. Ele conseguiria render o motorista? Conseguiria render o motorista. Mas na hora que ele sacasse a arma, ele ia chegar no inferno tão furado que nem o diabo não ia receber. Então, esse é o efeito auréola, e é por isso que a gente está tendo, com uma certa frequência aí, um aumento do número de casos de reações armadas bem-sucedidas, porque os bandidos não contam com o efeito auréola. Nem sempre quem reage é o agredido. Com uma certa quantidade de vezes, a pessoa que reage e neutraliza o bandido não é a pessoa que está sendo agredida, né? E daí o efeito surpresa, ele acaba sendo utilizado pela sociedade em geral, né? Então, daí volta a acontecer, a gente vai voltar, né? Já está voltando àquela época onde os crimes não acontecem à luz do dia em locais frequentados por muitas pessoas, que quem é mais velho, quem é mais idoso, como é o meu caso, lembrava, né? Recomendação dos pais: olha, procura voltar para um local com bastante gente, bem iluminado, né? Que é uma recomendação que perdeu o sentido, porque hoje em dia você é assaltado no centro da cidade com um monte de gente em volta, o cara te mata, né? E não tem uma alma viva capaz de reagir. Essa situação está mudando, né? Hoje em dia, os bandidos já estão migrando para abordar pessoas sozinhas, em locais mais iluminados, porque vai que tem um CAC em deslocamento para treinamento e competição atrás de você, né? Fica perigoso. Aí não dá para saber, né? Aí É vai ter que pedir lá o adicional de insalubridade. Né? Tem um embate, doutor César, tem um embate muito grande hoje na sociedade, que é sobre a questão dos direitos humanos, né? Se a gente fizer esse comparativo dos direitos humanos contra, muitas vezes, o uso de armas, até a própria polícia se inibe em puxar o gatilho porque tem esse receio dos direitos humanos, responder processo. Isso tem dificultado o uso da arma por conta da questão... Vamos usar a segurança pública que nos protege hoje. Isso é uma versão distorcida dos direitos humanos, entendeu? Porque, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos está contida lá o direito à legítima defesa e o emprego dos meios hábeis para tanto. Porque não adianta você dizer que a pessoa tem direito à legítima defesa, né, e dizer, olha, você tem direito à legítima defesa, mas só se tiver com os 2 pés e as 2 mãos amarrados. Isso não é legítima defesa, né? Isso daí é um ordenamento à rendição. Né, que isso é absolutamente legal, isso fere os direitos humanos. E os direitos humanos, eles são basicamente uma garantia mínima do cidadão de não ser agredido fisicamente ou agredido nas suas liberdades pelo Estado. O que acaba acontecendo é que se utiliza o conceito de direitos humanos para defender direitos que não são direitos, né? Infelizmente, no Brasil, direitos humanos virou o direito de quem não tem direito, né? Você não consegue achar uma legislação que sustente o seu argumento, né? Você corre, direitos humanos, né? Não, a legislação não prevê isso, né? Por exemplo, liberar um bandido preso com 2 toneladas de cocaína, armado, numa audiência de custódia, né? Tem previsão legal para isso. Aí, com base em quê? Direitos humanos, entendeu? É uma coisa que acabou sendo aparelhada e um dos trabalhos tanto do ProArmas, de todos que lutam pela liberdade, é a retomada do efetivo conceito dos direitos humanos, que seria o seguinte: é um direito humano básico você ter acesso aos meios eficientes para se defender, uma vez que a nossa própria Constituição reconhece que o Estado é incapaz de prover defesa 100% do tempo a 100% dos cidadãos. Porque lá na Constituição Federal, onde fala, ele diz que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Isso significa que, meu amigo, 3 horas da manhã, está sozinho em casa, numa região mais afastada do centro, te vira, é com você. A polícia vai vir depois para investigar o que aconteceu, certo?
Isso está previsto na Constituição, tanto que há ampla jurisprudência de que, em acontecendo um crime, não cabe indenização contra o Estado por ele não ter evitado, certo? Então, é uma coisa que fica histriônica. A própria Constituição reconhece que é dever do cidadão aquela defesa imediata, né? Mas nós temos uma legislação que impede o acesso aos meios eficientes de defesa, né? Você me permite mais uma parte aqui. Eu, por exemplo, eu sofri uma tentativa de homicídio e eu consegui me defender contra o cidadão armado, eu desarmado e ele como cidadão armado. Mas por que eu consegui me defender? Porque eu passei 15 anos indo 3 vezes por semana num dojo e apanhando que nem cachorro para aprender a me defender, certo? Pratiquei uma arte marcial que conseguiu me defender e mesmo assim eu não saí ileso. Eu não saí morto, mas eu fui ferido na agressão, e era uma agressão mesmo, uma tentativa de homicídio, não era assalto, não era nada desse tipo. Sendo que eu tive todo esse trabalho só para sair vivo. Por quê? Porque é um custo muito elevado para você ter, sem armas, uma defesa passível de ser eficiente a ponto de você não vir a ter o efeito danoso morte, né? Sendo que com treinamento, com uma arma de fogo, cerca de 2, 3 semanas de treinamento, uma pessoa consegue se defender de um agressor muito mais forte, mesmo que seja uma pessoa idosa, mesmo que seja uma pessoa com menor força física, mesmo que seja uma pessoa que nunca tenha praticado arte marcial, ela consegue se defender. Tanto é que qual foi a primeira medida tomada pela Ucrânia assim que houve a invasão? Entregaram fuzis na mão dos cidadãos para eles se defenderem. Por quê? Porque com uma instrução de 15 minutos, um cidadão opera um fuzil. Você acha que o desarmamento seria o meio mais fácil, politicamente falando agora, o desarmamento seria o meio mais fácil de dominar o povo? Sim. Eu sempre pergunto, você sabe quem que é a vítima de um cidadão estar com uma arma na cintura, sem fazer mais nada, ele estar com a arma na cintura? Sabe quem que é a vítima desse cidadão armado? A vítima desse cidadão armado é o proto-ditador que pretende impor políticas ditatoriais e sabe que essas políticas não serão aceitas pela população e, portanto, elas precisarão ser impostas com uso de violência. E ele é a vítima disso porque o custo da violência que ele vai utilizar, e ele vai utilizar invariavelmente, só muda o custo da violência é definido pelo armamento da população. Uma população completamente desarmada, para você impor medidas ditatoriais, é muito barato, certo? Contra uma população armada, as medidas ditatoriais, elas são muito caras. Muitas vezes, a vantagem que o ditador pretende obter impondo essas medidas, elas acabam tornando inviável, tá? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava tentando decidir se invadiria ou não o território dos Estados Unidos, e eles decidiram que não iriam invadir, que o custo da violência era alta demais. Por quê? Porque atrás de cada árvore, atrás de cada arbusto, haveria um cidadão americano armado com um fuzil que começou a atirar com 12 anos de idade, certo? Então, o custo dessa violência ficou alto demais e ela não foi cometida. Doutor César, a gente teria muitos outros assuntos para tratarmos hoje aqui, de um assunto muito importante, eu acho bastante informativo para o nosso público. Como você falou, muitas coberturas caíram por terra depois que se começou a mostrar para o povo quão simples era ele ter assim o hábito de ter uma arma, de atirar num clube de tiro e tal, né? Muita gente já tem essa informação, os nossos amigos do dia a dia falam em CRAF, falam em CAC, e até então eram assuntos bastante obscuros, né, como você falou. Agora estão bastante claros, principalmente hoje, pelas suas exposições. E para suas considerações finais, gostaria, né? Você sabe que nós não estamos ainda em campanha eleitoral, nós não podemos entrar nesse mérito aí de pedir voto e tudo mais, mas a gente aceitou aqui como um palestrante, um profissional, né? Uma pessoa que bate pino em cima do armamento e tudo mais, e principalmente que o povo tenha informação. Essa é a base de tudo, né? Que o povo saiba o que realmente representa uma arma em sua mão, em sua posse, enfim, né?
Mas deixe claro aí as suas intenções hoje como um representante do Legislativo paranaense, né? A sua bandeira que você levanta justamente pelo povo, não só daquele que pretende estar armado, mas de um modo geral. De um modo geral, como eu disse no começo, o objetivo, a gente usa a arma como uma ilustração, como uma experiência concreta de um objetivo final, é que o cidadão tome as próprias rédeas do próprio destino, certo? E um passo inicial para que isso aconteça, para que ele sinta o gosto da liberdade, né, é ele efetivamente tomar as rédeas do principal valor que ele tem, que é a defesa da própria vida. Porque não adianta você ter acesso à saúde, educação, etc., etc., se você não estiver vivo, né? Ou se a sua vida for interrompida. Então, evitando aí entrar na questão política, aí eu gostaria de encerrar convidando quem está ouvindo e ainda não frequentou que visite um clube de tiro. Se conhece alguém que é CAC, que sabe, o fulano lá mexe com arma, tá? Pergunte se ele não pode te acompanhar um clube de tiro, tá? E não confie no que o Dr. César Mello, pré-candidato, está falando. Vá lá e veja com os próprios olhos, experimente, esvazie a sua xícara dos preconceitos e vá lá de coração aberto, de mente aberta, faça uma experiência com a arma de fogo, veja as pessoas que frequentam, converse com as pessoas, tome um café no clube de tiro, que normalmente tem café, né? Tome lá, converse com as pessoas, participe da comunidade do tiro, certo? Seja introduzido ao tiro, tá? Que eu acredito que você perceberá que foi enganado. E uma coisa que eu vejo que tem feito com que essa questão das armas tenha sido defendida pelas pessoas com tanto vigor, com tanta paixão, é o fato de que uma coisa que o brasileiro não aceita é ser enganado. E sobre essa questão das armas, mentiram para o brasileiro demais. Vá num clube de tiro, perceba que você foi enganado, tá? E retome, faça um novo posicionamento e nunca mais acredite nas pessoas que te enganaram. Todos estão convidados a comparecer de forma pacífica, né? Em relação à manifestação em si, desarmados, em respeito à legislação, de preferência utilizando uma roupa branca, e a gente vai lá para demonstrar para os políticos que esse papo de que o povo não quer arma, esse papo de que a arma é um tema polêmico é folclore. O povo quer sim ter acesso aos meios legítimos de defesa. A legislação ela deve permitir que o cidadão que assim o queira tenha acesso e passar o recado que a gente entendeu o truque e a gente sabe que a proibição de armas não é sobre armas, é sobre controle e que as armas não são sobre armas, são sobre liberdade. Você pode acessar o meu site www.cesarmelo.com.br. Nesse site ele agrega todas as minhas redes sociais e no YouTube, né, eu tenho especificamente um curso específico sobre a legislação de armas que eu explico bem do começo até o final do porte de arma, o porte de trânsito, item por item, são acho que 6 aulas de mais ou menos 15 minutos, que se você fizer o curso lá, está lá gratuito, você vai desmistificar essa situação e depois compareça lá a um clube de tiro, experimente por si mesmo, você vai ver que você vai gostar e principalmente você vai perceber que essa história de que a arma é violência é uma grande mentira.